Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, senhores e senhora cara ouvinte. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Samuel e hoje eu tô aqui para iniciar mais um período no nosso podcast, no nosso Filocast, encerrando a dualidade de fé versus razão, mas abrindo alas para uma nova guerra de ideias, que é o racionalismo contra o empirismo. Bom, o racionalismo e o empirismo são duas correntes que surgiram ali depois do período medieval, mais ou menos no século XVI, mais ou menos, e são duas correntes que são usadas até hoje, que a gente vai ver mais pra frente. Por exemplo, o encontro entre essas duas deu origem à psicologia, mas o racionalismo e o empirismo, eles são bem diferentes, mas eles têm uma mesma raiz, que é a Grécia Antiga. Bom, o racionalismo, ele foi criado, assim, idealizado. O pai do racionalismo é o René Descartes, que é também pai do plano cartesiano, e ele valorizava, como o nome diz, o uso da razão. Então era tudo na teoria, tudo ficava naquele plano das mentes, tudo ficava num ideal, num idealismo. E o que isso nos lembra? Nos lembra daquele mundo ideal de Platão, no idealismo platônico. Então o racionalismo teve suas raízes em Platão lá da Grécia Antiga. Já o empirismo, criado por John Locke, é uma coisa mais experiencial. O empirismo é, hoje em dia, uma palavra usada para um método científico, um método empírico, no qual você faz experiências, você pesquisa essas coisas. Então, eles se inspiravam muito mais no realismo, era mais aquela coisa do mundo real, do que é palpável. E isso nos lembra Aristóteles, ou seja, também teve suas raízes no mesmo período, lá na Grécia Antiga. Só que são duas coisas completamente diferentes, que são coisas que a gente já tratou. Platão e Aristóteles, embora fossem mestre e aluno, eles tiveram ideias muito diferentes. E aqui isso também continua. Com o racionalismo nesse plano das ideias e o empirismo no plano do mundo real. Bom, eles foram formados no período moderno, contemporâneo, como eu disse, e o racionalismo ele foi idealizado ali no século XVI. Foi por René Descartes, que uma das coisas que ele colocava era a dúvida metódica, ou seja, era organizar o caminho para você sanar suas dúvidas. Você organizava as suas coisas, você deixava elas claras e evidentes, elas ficavam coisas simples ou complexas, e depois você revisava tudo isso. E assim você conseguia organizar todas as suas dúvidas. Era mais ou menos um diário de bordo que ele fazia. Inclusive, o diário de bordo é uma obra dele. E ele até dava essa coisa de crise existencial. O racionalismo com o René Descartes tinha isso. Ele deu uma crise existencial nas pessoas. Ele foi um filósofo e matemático. Como eu disse, ele foi pai do plano cartesiano. Mas eu não vou me estender muito porque vai ter um episódio só dele. E essas foram algumas das contribuições que ele teve. Já o empirismo de John Locke foi mais ou menos no século XVI para XVII. Foi ali no mesmo período. Foram duas coisas que surgiram ali no mesmo período, só que são completamente diferentes. Ele se baseava numa coisa mais concreta. E o John Locke ele propôs algumas teorias. A principal dela, a mais conhecida, é a da tábula rasa, que eu não vou me ater a ficar falando sobre, porque a gente também vai ter um episódio só do John Locke. Mas ele propôs essa coisa da tábula rasa, ou seja, só para destrinchar rapidamente aqui, o que aconteceria? Você é uma tábua rasa, reta, e conforme você vai passando por coisas, experimentando novas coisas, você vai adquirindo a razão, você vai sendo marcado. Você é uma tábula rasa, mas você vai sendo marcado por essas suas experiências, ou seja, você precisava da experiência para você chegar numa conclusão na sua mente. Então, foi sempre uma briga que ocorreu entre esses dois. O que vinha primeiro? Vinha a razão ou vinha a experiência? Por exemplo, algumas correntes do racionalismo podiam dizer, para essa caneta existir, teve que alguém pensar nessa caneta primeiro. Primeiro veio a mente e depois existiu a caneta. Que é aquela frase famosa do René Descartes, penso, logo existo. Primeiro ele pensou, depois existiu a caneta. Só que já os empíricos, né, os John Lockeanos, eles já argumentavam coisas assim. Você nunca vai botar a mão no fogo, porque você sabe que o fogo machuca, que você vai se machucar. Mas como é que você sabe que o fogo machuca se você nunca tocou? É por causa de experiência de outras pessoas, ou seja, alguém teve que experimentar aquilo para você ter uma racionalidade de que tocar no fogo é ruim.
Então, existiam discussões entre os dois, essas discussões depois culminaram mais pra frente em outras correntes, mas essa foi a dualidade do milênio, sabe? É uma dualidade que encerrou a fé versus a razão do período medieval e abriu alas para a filosofia moderna, que surgiu ali no século XV, XVI, XVII depois de Cristo. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para o nosso episódio de René Descartes e de John Locke, um especial para cada um deles. E é isso. Um bom dia e tchau, tchau.